23. Vamos ver se vai sair aqui, ó. Aí, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então pensa bem, salário do pecado quer dizer que existe um pagamento do pecado. Toda vez que comete um pecado, qual é o salário? O que é que se paga? Com a morte. Aí a gente pensa, eu sou tão pequeno, eu não quero morrer, né? E também eu não quero que meu pai e minha mãe morram. Não é assim? A gente pensa assim. Eu não quero que as coisas acabem. Mas como fazer para resolver esse problema da morte? Como fazer para resolver esse problema do pecado? Porque se o pecado leva para a morte, e todas as pessoas, quem aqui já foi no enterro? Quem aqui já foi? Principalmente vocês pequenos. E quando chega lá nesse velório, as pessoas estão como lá? Como que elas estão? Tristes, chorando, né? Por quê? Porque alguém morreu. É isso? Mas como fazer para livrar da morte? Porque a Bíblia está dizendo aqui que o salário do pecado é a morte. Mas tem outra coisa chamada o dom gratuito de Deus. Gratuito. Gratuito, mas como que faz para ganhar? Se lá na sua escola você ficar sabendo que vai ter uma gincana, aí você quer se informar, o que é que você tem que fazer para ganhar alguma coisa, né? Imagina ganhar a vida eterna, não precisar morrer mais. É bom ou não? É bom? Já passou pela sua cabeça? Quem falou? Já passou isso pela sua cabeça? O quanto é bom? E vou dizer mais, né? A gente falou sobre essa palestra de garantia infinita. Já pensou se as coisas nossas não acabassem? Eu não sei se vocês, principalmente vocês são mais jovens, as companhias mais longevas são as seguradoras. Porque todo mundo quer ter segurança, quer ter garantia que as coisas não vão estragar, que as coisas não vão acabar, ou que eu estou seguro de que se faltar, tem alguém para suprir a falta. Por que as pessoas fazem plano de saúde? Por que as pessoas fazem seguro? Já pensou isso? Por que as pessoas fazem prevenção de ir no médico, de olhar, ir no dentista, né? Porque elas não querem adoecer e muito menos morrer. Por que as pessoas tomam vacina? Porque eles têm medo de ficar doente, né? Então, isso diz respeito às garantias que nós procuramos. Já pensou esses tênis bonitão nunca acabasse, ficasse sempre bonitão assim? Não sujasse, nem rasgasse? Quando o Juninho era pequeno, né? Ele pedia assim, eu quero a chuteira do jogador tal, né? Eu disse, pode comprar do shopping hoje, porque vai estragar mesmo. E depois de 2 meses já tinha um furo, né? Chutava tudo que via na frente. Estraga. Um dia as coisas acabam. E quando a gente cresce, a gente começa a se preocupar com outros valores. Um dia vocês vão se apaixonar, vão namorar, vai dormir um dia com dor no coração, assim, porque o amor não foi correspondido, a paixão, né? Vai acontecer isso, mas vai acontecer também de casar. E será que vai dar certo? Qual a garantia? E quando tiver filho? A minha esposa, toda vez que ela pensava em engravidar, ela pensava assim, será que vai nascer um menino com defeito? Será que vai nascer faltando um dedo, uma perna? Como que vai nascer? Acho que qual mulher grávida nunca pensou isso, né? Aliás, essa é uma gravidinha, né? A nossa irmã Rayara. Então, na vida, todas as coisas a gente busca garantias. No trabalho, a gente quer estudar para garantir que tem um bom trabalho. A gente quer formar bem, ter uma nota boa, porque de repente a faculdade já te encaminha para o trabalho. A gente quer ver a nossa prova ser colocada lá no mural da escola, para você, passei com notas boas, né? A gente não quer tirar nota ruim, a gente não quer ficar de recuperação. Mas qual a garantia para todas essas coisas? Agora, tem uma garantia que todas as pessoas estão buscando. Antigamente, na geração da minha mãe, do meu pai, uma pessoa de 30 anos, né, uma mulher de 30 anos era chamada de coroa. Uma mulher de 42 anos era chamada de velhinha. Tem notícia no jornal, velhinha de 42 anos. Hoje a tecnologia avançou, os alimentos estão chegando mais à mesa, né?
e você está comendo melhor e está buscando também melhorar a sua saúde física, tentando viver mais. Mas chega um momento da vida que você não tem mais o mesmo vigor físico. Aí trabalha, aí você consegue comprar uma casa bacana, uma casa gigante, tem um campo de futebol, só que eu não consigo mais chutar a bola, não tem mais força física para isso. E aí? Será que vale a pena? Então, na vida a gente busca para todas as nossas satisfações uma garantia. Só que tem uma coisa que bate na nossa porta. Quando a gente começa a perder pessoas queridas, quando a gente começa a lidar com doenças, quando teve Covid, todo mundo ficou com medo, ficou, sair de casa, usava máscara, ficava com medo, a pessoa ficou com falta de ar, né? Agora recente teve dengue, teve muita gente que também ficou doente, alguns morreram. Então a morte começa a bater na porta. E aí as pessoas começam a se desesperar. E agora, o que fazer? Eu fico pensando que as pessoas que estão vivendo aqui na Terra e não conhecem a fé cristã, qual que é a vida delas? E como que faz para nos libertar desse problema chamado morte? Você sabe, Davi? Qual foi o processo para poder a gente se livrar da morte? Sabe, Davi? Vamos abrir, o irmão vai projetar lá Isaías 53, vou ler alguns versículos aqui do capítulo 53. O homem, desde que ele pecou, todos nós nascemos já num mundo cheio de pecado, e nós vemos aquele versículo que fala que o salário do pecado é a morte. Então, até então, todos morreram e ninguém voltou. Aí, 700 anos antes de vir Jesus Cristo, todos 700 anos, o profeta Isaías teve uma visão e ele profetizou e se tornou a palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos, capítulo 53. Coloca aí, por favor, o versículo 3. Diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aqui está falando que 700 anos depois dessa profecia, e apareceu um homem assim, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Eu vi um desenhozinho, filme de desenho animado, né? Que eram dois planetas, e aí um ser de outro planeta encontrou com um ser da Terra, aqui no terráqueo, né? Aí ele falou assim, vem cá, você conhece Jesus? Ah, conheço. Aí ele falou, pois é, eu também conheço, ele vai sempre lá no meu planeta. Ah, vai, é. E a gente fica muito alegre toda vez que ele vai e tal. Ele já foi aí alguma vez? Já. Quantas vezes? Uma vez só. Ué, mas uma vez? Ele vai sempre lá? Mas o que vocês fizeram quando ele foi aí? Aí ele ficou triste. Nós matamos ele. Então aqui está falando a história desse homem Jesus. É uma brincadeira, mas diz exatamente o que aconteceu. Ele veio aqui, e aí que fala que ele era desprezado. Imagina, Deus se torna homem, e o que os homens fizeram com ele? Desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como em que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Não é ruim quando alguém vira assim, e esconde da gente, como se ficasse com vergonha da gente? Imagina as pessoas se escondendo, virando o rosto, né? Mas aqui também diz no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5, mas ele foi traspassado. Um soldado veio lá na cruz, quando ele foi colocado na cruz, o soldado enfiou a lança dele, né? Foi traspassado por causa do quê? Das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É quando a gente não faz o que Deus quer. A vontade de Deus, ela precisa ser feita aqui na terra. Não tem uma oração que todo mundo conhece? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Então a vontade de Deus, quando ela não é feita, uma coisa contrária ao que é a vontade de Deus, isso é chamado de iniquidade. E os homens aqui na terra, eles fazem muito mais
coisas contra Deus do que a favor de Deus. Então aqui diz que por causa da iniquidade, por causa das transgressões, e aí fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um dia na minha vida, eu estava lendo esse trecho da Bíblia, e eu chorei muito, porque eu falei assim: puxa, o castigo que trouxe paz para mim estava sobre uma pessoa que nunca cometeu um erro. Talvez você, jovenzinho, vocês principalmente, você possa dizer que a sua mãe é capaz de fazer muita coisa por você, sofrer por sua causa. Às vezes escuta coisas a seu respeito e ela tem que sofrer por sua causa. Mas esse homem sofreu até a morte. Ele não tinha nem pecado, ele nunca fez nada de errado, e no entanto ele levou sobre ele, como se nas costas dele tivesse todo o fardo, todo o peso, foi para a cruz. E isso era uma profecia sobre ele. E qual que era a nossa condição? Efésios capítulo 2. Estávamos mortos. Efésios capítulo 2, o versículo 1 em diante, diz assim, ó. Aqui fala ele nos deu vida, mas no original, essa parte não tem. Começa assim: estávamos mortos nos delitos e pecados. Qual que é a nossa condição? Nós estamos mortos. Por quê? Sem Deus, só tem uma coisa que é certa, líquida e certa, é que um dia todos vão morrer. Sem Deus. E aqui fala que mais? Estávamos mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês já pararam para perceber que muitos coleguinhas de vocês, na escola, na vizinhança, alguns amigos, eles fazem umas coisas e você fala assim: gente, por que ele pode fazer isso? É porque existe um espírito que paira sobre a terra, que atua nos filhos da desobediência. Quando o papai e a mamãe falam para a gente obedecer, eles estão debaixo do governo de Deus, que também nos leva a obedecer. Nós, adultos, também obedecemos. E nós ensinamos a vocês a obedecer. E essa obediência nos livra de uma outra obediência. Porque ou a gente obedece a Deus, e os nossos pais, graças ao Senhor, estão debaixo da vontade de Deus, ou a gente obedece o mundo. E o mundo tem um espírito que atua nas pessoas. Por que você acha? Hoje eu vi uma notícia tão triste, eu mostrei para o meu genro, aqui no bairro Betânia. Um moço matou o pai dele e saiu andando na rua. Já pensou isso? Matar o próprio pai? Quem é que está? E ele falava umas palavras super esquisitas. Quem é que estava dominando ele? É esse espírito aqui, ó, que atua, o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem de nós nunca teve raiva de alguém pensando assim? Às vezes a gente não tem coragem de falar, a gente sente, né? Quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada, a gente fica chateado, às vezes dá vontade de falar umas coisas, mas a gente não pode fazer a vontade dos pensamentos. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, elas se sentem livres para falar e para fazer. Versículo 4, aleluia! Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Qual que é a riqueza de Deus? Sabe o que é misericórdia? Sabe quando você vê, hoje a gente estava tomando sorvete depois do almoço, né? Eu estava sentado assim na sorveteria, atrás de mim tinha um vidro. E do lado de fora tinha um travesseiro assim, com uma roupa de cama, e um mendigo. Ele está onde? Na miséria, não é isso? Então, misericórdia é quando você pega a miséria das pessoas e pesa no seu coração, coloca sobre o seu coração. Misericórdia, córdias é coração.
Você pega a miséria das pessoas e coloca sobre o seu coração. Deus pegou a nossa miséria. Nós estávamos destinados para a morte, as doenças, as coisas ruins. Aí Ele pegou a nossa miséria e pesou sobre o seu coração. E por causa do amor, aqui fala, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele se tornou rico em misericórdia. Porque a nossa condição, longe de Deus, é tão pobre, tão miserável, que Ele precisa exercer misericórdia para nos alcançar. Se você quer dar um presente para um amigo seu, isso é graça. Mas quando você não conhece uma pessoa e alguma coisa te toca para dar, eu vi uma vez um moço passando e ele viu uma pessoa na rua, agora nesses dias está muito frio, né? E ele viu uma pessoa na rua assim encolhida e não tinha agasalho, ele tirou a blusa que ele estava usando e deu para essa pessoa. Isso não é graça, isso é misericórdia. Por quê? Porque ele pesou a miséria daquele homem que estava sem condições e deu para ele. Deus nos deu muito mais. Aqui fala que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e a nossa condição qual que é? Versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu o quê? Vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, depois que Ele exerceu a misericórdia, depois que Ele nos achou, depois que Ele nos trouxe para essa reunião hoje, por que você está aqui hoje ouvindo isso? Porque Deus teve misericórdia de nós, nos deu um ambiente, nos deu paz, nos deu amigos e nos deu uma condição para nós ouvirmos uma palavra de graça. A graça, agora que Deus te conhece e te chamou, agora Ele te entrega um presente. Que presente que é esse? Esse presente chama vida eterna. E essa vida eterna está em uma pessoa que é Jesus Cristo. Esse mesmo homem que morreu, Ele também ressuscitou. E agora Deus entrega, né? Aqui, ó, você quer esse relógio? Eu dei o relógio para ele, mas ele não quis. Sabe o que ele precisava fazer? Ele precisava esticar o braço para põe aqui. Deus deu para nós a vida eterna. Só que será que nós recebemos? Como que faz para receber? Vamos lá em Romanos, capítulo 10. No capítulo 10 de Romanos, primeiramente o versículo 9. Como que recebe? Você tinha que ter esticado o braço, quando você acabou de perder o relógio. Mas ainda há chance de receber Jesus. Amém. Como que faz? Se com a tua boca, vou falar de novo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração serás salvo. Então o que eu tenho que fazer? Usar a boca para conversar. Mas é falar da boca para fora? Não. Né? Você pode falar uma coisa que você não está sentindo, mas quando você está sentindo, eu acho que alguns de vocês aqui já teve algum sentimentozinho por outra pessoa, né? Eu lembro quando eu era bem jovenzinho, assim, idade adolescente de vocês, na minha época, na escola, os meninos sentavam de um lado e as meninas sentavam do outro, a gente não sentava junto não. E aí a gente tinha uma cesta de lixo atrás da porta, e aí uma vez eu fui fazer ponta no meu lápis, atrás da porta, e ver aquela menina que eu olhava para ela e sonhava com ela. Na hora minhas pernas até bambearam assim, né? Meu coração dispara, né? A minha vontade era falar para ela, eu gosto de você, porque o meu coração estava pulando, né? Mas eu não conseguia falar. Mas quando nós amamos o Senhor e confessamos Jesus com a boca, eu também preciso do coração crer. Porque eu só coloco o meu coração naquilo que eu aprecio. Eu só coloco o meu coração naquilo que faz sentido para mim. Não basta apenas confessar com a boca. Confessar com a boca, na verdade, é o resultado de crer com o coração. Crer no quê? Que Jesus não ficou na morte. Esse homem que nós temos lá, que foi furado pelo soldado, que foi crucificado, que morreu,
Ele ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Amém. Deus o ressuscitou. Amém. E por que é importante crer que Deus o ressuscitou? Porque ele, ao crermos, Ele se torna também a nossa ressurreição. Amém. Aí está a chave da vida eterna. Por quê? Porque com esse corpo físico aqui, vai passar. Olha, já estou ficando cabelo branco, pele enrugada, hoje estou gripado ainda na boca. Essas coisas, essas doenças são ligadas à morte. Mas um dia o Senhor vai me dar um pouco de glória, que não sofre a ação do tempo, nem do espaço, nem de doença, nem da corrupção. Mas para isso, eu preciso experimentar esse confessar com a boca e crer com o coração. Olha o versículo 10 que ele fala. Vamos ler junto? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ok? Então por que tem que crer com o coração? Porque é justiça de Deus. É Deus quem pediu. E para satisfazer a Deus, eu preciso colocar meu coração. Eu não sei se você vai colocar seu coração ou não, mas Deus sabe. Ele sabe. E ele fala assim, olha, versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O sentimento que você tem interiormente não é de confusão, é um sentimento de paz, é um sentimento gostoso, é um sentimento que pode até, às vezes, te levar a chorar. Uma filha minha, uma vez, ela chorou, né? Ela falou assim, ela estava lendo a Bíblia, de repente ela começou a chorar. Aí ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei assim, você está sendo quebrantada, está sendo salva, o Senhor está entrando em você, né? Então aqui fala que todo aquele que nele crê, não tem confusão. Isso que você está sentindo é o Senhor te dando, Ele mesmo, no seu interior. Versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, francês e brasileiro, baiano e mineiro, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você acha que o prêmio da Mega Sena, você acha que o prêmio da Loto Fácil, você acha que... Não, ficar rico de verdade é experimentar a riqueza de Deus. E Deus é rico para com quem? Para com aqueles que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, primeiro falou que nós precisamos confessar Jesus como Senhor, e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vamos invocar então de olho fechado. Vamos fechar o olho, põe seu coração agora. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, amém, Senhor Jesus. Quando eu estava ali orando e pensando assim, né? Vocês que estão mais à frente, especialmente vocês, são os convidados. Né? E eu queria perguntar agora para vocês. E o Lucas também. Sim, o Lucas também. Cada um aqui que está presente hoje, né? Eu queria perguntar para vocês: quem é que teve um sentimento ao momento em que estava ouvindo isso e tocando nessa palavra e nesse Senhor? Porque aqui, o que nós estamos fazendo hoje é uma oportunidade especial para você olhar para o Senhor. Por isso que você fechou o olho, para não olhar nem para a televisão, nem para mim, nem para outro irmão, nem para a cadeira. A gente fecha o olho para a gente olhar para o Senhor, porque o Senhor eu só consigo ver com os olhos do coração, não consigo ver com os meus olhos de carne, né? Mas se você fez essa oração, se você invocou o nome do Senhor agora e sentiu algo, levanta a sua mão. Fica com a mão levantada. Mais alguém?
mergulhar. Levanta a mão aí de onde você está. Essa decisão sua é pelo Senhor Jesus, para a vida eterna. Amém. Essa decisão é para uma confirmação na sua vida de que o próprio Deus, que fez todas essas coisas e nos deixou esse livro, a Bíblia, como um legado, tudo isso para que um dia eu e você pudéssemos encontrar essa salvação, invocar o nome do Senhor, receber o Senhor e ter uma vida nova, uma vida eterna. Amém? Aí quem levantou a mão, fica de pé, vem aqui para a gente orar. Vem cá. Vem cá, nós vamos orar. Senhor Jesus, eu vou pedir o irmão Ismael para vir cá orar. Amém. Glória a Deus. Um dia eu fiz isso também. E aí eu convidei o Senhor para entrar no meu coração. Amém. E Ele entrou e não saiu nunca mais. Amém. Ainda que eu pensasse outras coisas, queria sair fora, sabe? Mas Ele falou: eu não vou te deixar. Amém. Você é meu. Amém. Você é minha. Amém. Então eu vou te guardar, vou te levar para junto da minha casa. Amém. Tá bom? Amém. Por isso, firma no coração isso. Amém. Essa palavra é uma palavra de vida para vocês. Amém. Curva essa cabeça e vamos orar. Né? Amém. Os outros podem ficar de pé e estende as mãos. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Estamos tão gratos pelo Senhor. Amém. Pela palavra ministrada a esses jovens. Amém. Senhor, que eles possam crescer, não só em estatura, mas em sabedoria diante do Senhor. Espírito Santo, toma conta do coração de cada um. Senhor, que a vida, transmita a sua vida a cada um deles. Dando a eles experiências, Senhor, fazendo com que eles façam diferença nessa terra, sendo testemunha do Senhor. Senhor, é uma nova geração. Esse mundo tem desenvolvido muito a maldade, muitas coisas ruins, mas o Teu Espírito está nele e nós cremos que 7 vezes intensificado para que eles possam vencer o mundo assim como o Senhor venceu. Por isso, nesta hora, Senhor, escreva o nome deles no livro da vida. Coloca, Senhor, o Teu poder, a Tua autoridade, intrepidez no coração de cada um, para que eles possam falar do Senhor e ser uma luz nesse mundo de trevas, porque o Senhor venceu todas as coisas e nós também venceremos juntamente com o Senhor. Nós amamos o Senhor, pedimos que o Senhor envie anjos a guardar cada um deles nos seus caminhos, na escola, onde eles forem, em casa. Senhor, guarda essas vidas para o Teu reino e para a igreja. Amém. Salva de mão. Quem quiser, eu vou ser o primeiro aqui. Quem quiser dar os parabéns para ele, porque a escolha que você fez é excelente. A melhor escolha da sua vida. 12 anos ganhou um presente. Ganhou a vida inteira. Amém?